Hoje nós teremos uma aula de oficina de redação do nono ano ao ensino médio. Hoje a gente vai aprender esquema básico do texto argumentativo, diferença entre tema e título, muito importante para você entender para a produção da sua redação para o Enem. Tema e título. O primeiro passo, antes de começar um texto argumentativo, é necessário reconhecer a diferença entre tema e título. O título é o assunto sobre o qual você irá escrever, ou seja, a ideia que será defendida ao longo do texto. Por outro lado, o tema é a expressão curta, que é colocada no início do trabalho. Ele é, na verdade, uma vaga referência ao assunto que você abordará. Então, por exemplo, violência. É um tema, não é um título, certo? Às vezes o aluno confunde título com tema. Eu lhe dou um título, qual é o tema? Você lê o título todinho. Isso não é tema, isso é título. Então, o que seria o tema? É uma palavra norteadora, por exemplo, violência. Isso é um tema, mas que tipo de violência? Urbana, rural, contra a mulher, contra idoso? Já o título, você delimita o tema. Então, você coloca palavras-chave. Por exemplo, as contradições na era da comunicação. Então, isso é meu tema. Mas as contradições são várias, de diversos âmbitos. Então, eu vou delimitar. Título: Vivendo a Era da Comunicação, o homem contemporâneo cada vez mais só. Então eu delimitei, eu coloquei, além da Era da Comunicação, aqui, certo? Que você percebeu aqui, né? A Era da Comunicação. Eu também tenho o homem contemporâneo, certo? E essa ideia de solidão. Então eu delimitei o meu tema, ok? Como começar? Imagine que você possui um determinado tema, sobre o qual deve redigir um texto argumentativo. A sua primeira providência é reescrever o tema e perguntar: por quê? Por que a era da comunicação? Certo? Ao iniciar sua reflexão sobre o tema proposto e sobre uma possível resposta para a questão, procure recordar-se do que já leu ou ouviu a respeito dele. É o que a gente chama de repertório sociocultural. Quais são as informações que você absorveu dele? Ok? É quase certo que você tenha, ao longo, ao menos uma noção de qualquer tema que lhe vier apresentado. O ideal para seu texto explore suficientemente o assunto. É que você obtenha 2 ou 3 respostas para a questão formulada. Essas respostas chamam-se argumentos. Certo? Então você pode iniciar seus argumentos de desenvolvimento a partir de perguntas que você gere, ou de forma direta ou de forma indireta. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, nós temos lá: chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Isso aqui é meu título, certo? Aí eu faço as perguntas: por quê? Por que existem populações imersas em completa miséria? Por que existe? Por que a paz é interrompida por conflitos internacionais? Por que o meio ambiente encontra-se ameaçado por sérios desequilíbrios ecológicos? Certo? Já dizia o grande Voltaire: não conheço um homem pelas respostas que ele me dá, mas pelas perguntas que ele me faz. Fazer pergunta faz com que instigue melhor a procura das respostas. Uso das perguntas. Repare que essas respostas são exaustivamente noticiadas pelos meios de comunicação. Evidentemente, você encontrará mais respostas para sua pergunta. Isso significa mais argumentos para seu texto, mas atente-se para o tamanho do texto. O que acontece? Você só tem 30 linhas, certo? Uma boa redação ela tem que ter entre 25 e 30 linhas. Então não adianta você encher de perguntas seu texto. A dica que eu lhe dou: faça uma pergunta e responda na conclusão, ok? Dependendo do objetivo da redação, o texto não pode ser muito longo. Lembre-se também que cada argumento será desenvolvido e argumentos demais podem deixar seu texto complexo e extenso. É uma dica que eu também dou: quanto mais simples, melhor. Uma vez que você estabeleceu um número de argumentos, baseado no número de respostas, logo, a dica que eu te dou: faça uma única pergunta e responda na conclusão, certo? Você já dispõe do necessário para iniciar-se um texto. Um texto argumentativo, uma dissertação, deve constar de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.
Com os dados acima, você já é capaz de escrever o primeiro parágrafo do seu texto, certo? Esse parágrafo traz uma visão geral do seu texto. Então, eu preciso definir o tema, eu preciso elaborar uma hipótese. Essa hipótese pode ser gerada a partir de uma pergunta, certo? Que você pode responder no seu desenvolvimento. E fazer uma pergunta direta, que você vai responder na conclusão. A importância dos conectivos. Gente, é o que a gente chama de coesão, certo? Chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos, pois, observe, eu estou tentando unir essa oração a essa. Então, use esse conectivo, pois existem populações imersas em completa miséria. E em muitos países, olha outro conectivo aqui, né? O I. A paz é interrompida por conflitos internacionais. Além disso, muitas vezes o aluno poderia, o meio ambiente, não, além disso, use conectivos para amarrar seu texto. Note que o tema foi acrescido por 3 argumentos, com a utilização de conectivos. Esses conectivos tornam o texto coeso. Então, o texto coeso é essa amarração que a gente está fazendo aqui, gente. Olha, o texto tem que ser correto. Toda vez que você dá um ponto e inicia outro pensamento, eu tenho que fazer uma ligação com outro pensamento, certo? Aprender a utilizar conectivos é importante para a construção de textos, já que o texto começou com frases isoladas que foram conectadas, certo? Então, a dica que eu dou é você usar conectivos de orações subordinadas, para o texto ficar com a coesão melhor. Desenvolvimento, certo? Terminou sua introdução, definiu seu tema, elaborou uma hipótese e fez uma pergunta, vamos agora para o desenvolvimento. Lembre que você levantou uma hipótese. Essa hipótese, queira ou não queira, é uma pergunta indireta. Então vamos lá. Embora o planeta, olha como eu comecei, embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, existem legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Isso aqui é o que a gente chama de argumento de negação, para chegar a um absurdo, né? Existe muita riqueza e ao mesmo tempo existem muitos miseráveis. Nossos países do chamado Terceiro Mundo, sobretudo em certas regiões da África, há um numeroso contingente de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, aqui no Brasil seria menos de R$ 70. No Brasil, isso é visível de diversas regiões, tanto em zonas rurais do Nordeste, quanto nas zonas urbanas, em morros e favelas de grandes cidades. Ok? Então veja como é que foi amarrado. Eu comecei aqui com um conectivo, certo? Eu também poderia colocar aqui um conectivo, certo? Terminamos o primeiro parágrafo, vamos agora para o segundo parágrafo. Depois disso, você terá que entrar com o segundo argumento. Lembre-se que, como você começará um novo argumento, você pode iniciar um novo parágrafo, certo? Mas não se esqueça da continuidade do texto, então você deve usar um conectivo. Então, o segundo parágrafo que a gente começou com embora, esse próximo também tem que começar com um novo conectivo. Para manter a coerência do texto. A coerência é a relação lógica das ideias do texto. Sem ela, os argumentos pareceriam fragmentados, soltos e sem sentido. É por isso a importância dos conectivos, para ter uma coesão, para cada ideia justificar outra ideia. Vejamos como ficaria a continuação. Além disso, está vendo? Comecei com conectivo. Nas últimas décadas, têm sido frequentes os conflitos internacionais, como, por exemplo, os atentados terroristas contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, ou mais recentemente, a crise social da Líbia e outros países da África. Há também a crescente violência urbana, que tem gerado um sentimento de pânico e insegurança nos brasileiros. Fatos esses facilmente notados na ocupação das favelas, ocorridas no Rio de Janeiro e na chacina da escola de Realengo. Aí eu sempre falo, coloque um teórico. Geralmente eu falo para você colocar no começo do parágrafo, mas você também pode colocar no final, sabendo que tem que ter uma relação. Aí eu coloco assim, para Voltaire, todo homem é culpado do bem que não fez. Então existe uma relação, certo? Mas você tem que ter muito cuidado, porque geralmente fica sem contextualização quando você não sabe colocar no final, ok? Note que as ideias apresentadas são bastante atuais ao utilizar dados da contemporaneidade. O que é contemporâneo? É o agora, é o hoje. Tudo que é contemporâneo é o hoje. Você mostra que é uma pessoa bem informada e preocupada com as questões do seu tempo. É o que a gente chama de repertório sociocultural. Além disso, falar de fatos passados só vale a pena se forem essenciais à sua argumentação. Então,
se você for trazer algum argumento anterior, que seja bem baseado. É uma expressão que dá uma ideia de adição e continuidade. Você deverá apresentar seu último argumento mantendo a continuidade. Por isso, utilize mais um parágrafo, mas não repita o além disso, certo? Utilize o teórico de base para dar sustentabilidade como repertório sociocultural. Terceiro parágrafo e outro desenvolvimento. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico, provocado pela utilização desenfreada dos recursos não renováveis, o que tem causado desmatamento de florestas e a poluição de rios e mananciais. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente se desgaste mais rápido, diminuindo seu poder de autorrenovação. Consequentemente, a natureza tem entrado em estado de desequilíbrio, que afeta a qualidade de vida das pessoas e dos animais. Observe que eu utilizei um conectivo aqui, tá vendo? Para iniciar. Outro conectivozinho aqui, ó, tais. E por fim, consequentemente, ó, tá vendo? Consequentemente. Então eu uni todos eles aqui. Você inclui mais um argumento e note que a expressão que inicia o parágrafo dá essa ideia. Após essa argumentação, você é obrigado a se posicionar. Após essa argumentação, você é apresentado dados que você conhece, mas é quanto à sua opinião. Ela vai apresentar sutilmente na conclusão, baseando-se no que foi dito no desenvolvimento. Veja mais um exemplo. Bem, eu agora termino a minha redação. Olho para a minha pergunta que eu fiz, né? E aí eu vou responder na minha conclusão. Olha, portanto, sempre eu falo nisso, portanto, o terceiro milênio seja caracterizado como a época de avanço tecnológico, o homem está longe de solucionar os graves problemas que afligem uma grande parcela da sociedade. Se, por um lado, as novas tecnologias são criadas para solucionar problemas novos, velhas questões como fome, guerras e devastação ambiental. Será que, entre as conquistas, será que não existem? Tá observando que eu estou fazendo perguntas, olha? Fiz 3 perguntas. Cuidado, evite isso nas conclusões, certo? Aqui eu só coloquei mesmo para você ter uma ideia da importância das perguntas, porque você teria que respondê-las. Ou você pergunta e responde ao mesmo tempo. Na conclusão, você reafirmou o tema de sua opinião. Então, você olha lá para a sua introdução. Com base nos argumentos, na maioria das vezes é importante construir perguntas e sugerir soluções. Então, gente, é muito importante fazer a pergunta para gerar a solução. Essa solução você pode colocar os nossos agentes sociais, que a gente já estudou muito, né? Governos, ONGs, mídia, indivíduo, família, Estado, sociedade. Ok? Sempre seguindo, né, o que mais lhe aprover dentro do seu contexto. Deixo uma atividade aí para vocês. Ó. Desenvolva um tema para os títulos. Então, aqui são temas. Construa títulos. Aqui é o contrário. Aqui eu dei temas. Aqui eu dei títulos para você tirar os temas, certo? Espero você na próxima aula.